Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Iniciaremos agora o nosso estudo da geometria plana, ou seja, agora a gente vai estar estudando todas as nossas figuras geométricas. Só que a gente vai estudar de tal forma que a gente construa toda essa galera passo a passo. Então começaremos vendo alguns conceitos primitivos, tudo bem? Ou seja, os elementos principais que vão aparecer nos nossos estudos, que é o ponto, a reta e o plano. Bem, como eu coloquei aqui para vocês, são conceitos primitivos, nós não conseguimos definir esses camaradas aqui, mas intuitivamente você já consegue imaginar. Se eu falo para você, imagine um ponto, você já consegue imaginar. Imagine uma reta, já vê uma reta na sua cabeça. Imagine um plano, já vê um plano na sua cabeça, que é a ideia de uma chapa, a ideia de uma linha, a ideia de um pinguinho. Bem, só que isso daqui, na verdade, ele nem seria o ponto. Aqui você ainda teria um conjunto de vários pontos. Se você pegasse uma lupa assim, ó, pegasse uma lupinha e desse um zoom aqui, você veria vários pinguinhos. Então isso aqui em si, ele acaba não sendo um ponto. Ah, Pedrinho, então ponto, se eu pegasse um giz, ponto, marcasse um pontinho, você ainda veria vários pontinhos. Ah, Pedrinho, e um risquinho daquele lá do giz? Bem, se você pegasse, esmiuçasse, aquilo ali ainda não seria um ponto. Aí a gente chegaria à ideia de átomo, será? Bem, não sabemos. Mas uma coisa a gente pode garantir. A gente não consegue definir esses camaradas aqui propriamente dito. A gente até tenta, mas não dá muito conta não. Provavelmente a sua tia Teteia tentou. Ela falava o seguinte, ó, que ponto era tudo aquilo que não tinha comprimento, não tinha largura e não tinha altura. Cara, se esse cara não tem comprimento, tem largura e nem altura, então o que esse cara é? Nada, né? Não existe, literalmente. Aí a tia Teteia vem para a reta e fala que a reta é um conjunto de infinitos pontos. E realmente aqui a gente tem um conjunto de infinitos pontos. Mas se a reta é um conjunto de infinitos pontos, ele é um conjunto de quê? É um conjunto de nada. Porque ele é um conjunto de caras que não tem nem comprimento e nem largura e nem altura. Olha que coisa mais louca, né, amigão? Então não faz o menor sentido. Então nós não conseguimos o quê? Definir propriamente esses camaradas aqui, mas temos uma grande noção. O plano seria uma chapa. Agora, veja a forma de representatividade desses camaradas. No caso do ponto, nós sempre o representamos por letras maiúsculas, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, ó, sempre representado. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Por letras maiúsculas. Pronto. Letras maiúsculas. Diferente da reta, que é sempre representado por letras minúsculas. Representadas por letras minúsculas. E no caso do plano, esses camaradas aqui, ó, eles já são representados por letras gregas. Ou seja, amigão, você vai aprender, além de matemática, aqui um alfabeto inteiro grego. Que, por sinal, a palavra alfabeto, ele vem exatamente das duas primeiras letras do alfabeto grego. Onde a primeira letra grega é alfa. E a segunda letra grega chamamos de beta. Mas por enquanto a gente não vai falar claramente desses camaradinhos. Vamos deixar para falar mais deles quando estivermos falando aqui no caso dos nossos ângulos. Ângulo que a gente vai estar utilizando mais para trabalhar com letra grega. Beleza? A gente vai pegar, vai nomear um monte de letra grega aqui. Por sinal, biblicamente você conhece já um monte, né? Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, ele é nosso Deus. Enfim, vamos lá. Agora, no caso da nossa reta, ela tem uma situação bem interessante. Toda reta, ela é totalmente definida por dois pontos. Ou seja, se você tem dois pontos, nela passa-se uma única reta. Beleza? Nunca passa mais de duas retas aqui, mais de uma reta aqui nessa brincadeira. Então, se você tem dois pontos, aqueles dois pontos determinam uma única reta. Tanto que esse camarada aqui, além da gente chamar de reta R, eu também posso chamar de reta AB. Que são os dois pontos que determinam essa reta que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? Então, sem problema algum, nós podemos colocar essa representatividade. Beleza.
Então, ponto sempre letra maiúscula, reta letra minúscula e plano letras gregas. Agora, a gente vai crescer. Vamos aumentar gradativamente todos esses elementos aqui, começando com os estudos de algumas partezinhas da reta. Então, a gente sabe que a reta é um conjunto de infinitos pontos e 2 pontos determinam sempre uma única reta, beleza? Nunca mais de uma. Agora, algumas partes importantes. Veja que a reta ela cresce indefinidamente, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, existe uma parte da reta que ela não cresce para ambos os lados, ela só cresce para um desses únicos lados. É o que a gente chama de semi-reta. Ou seja, ela vai ter aqui uma certa origem, que é esse ponto de início da nossa reta, determinado pelo ponto A, e esse ponto B é o camarada que vai estar dando a direção da minha reta. Então, esse camarada aqui é a minha origem. Aí, a partir da origem, aqui o meu ponto B, ele vai estar determinando que direção a minha reta vai tomar. Pegou essa ideia? Beleza isso? Então, veja que esse camarada acaba dando direção e sentido da reta. Belezinha? Forte isso. E esse camarada vai estar sendo a nossa origem. Tanto que a gente costuma falar que toda semi-reta tem uma origem, porém ela não tem fim. Ou seja, ela cresce indefinidamente só para um lado. Agora, no caso do segmento de reta, esse camarada vai ter um início e esse camarada vai ter um fim. Esses pontos aqui, que é como se fossem os pontos, as beiradas aqui do nosso segmento de reta, esses camaradas aqui, nós chamamos de extremidades. Extremidades. Tudo bem? Então, o que são as extremidades do segmento de reta? São esses pontos mais extremos em relação a este camaradinho aqui que aparece pra gente. Então, esses 2 camaradinhos aqui equivalem às extremidades do segmento de reta. São esses pontos extremos, literalmente, aqui do nosso segmento de reta. E é esse camaradinha, esses 2 camaradinhas, é que estarão dando o nome para o segmento de reta. Aqui nós temos as extremidades A e B, formando o segmento AB, que pode aparecer ou não essa barrinha em cima. Tudo bem? E esses camaradas a gente vai estar utilizando demais, porque é a partir deles que a gente forma as nossas figuras planas. Triângulos que possuem 3 segmentos é formado o quê? Unindo-se as extremidades de um segmento a outro. Aí, fechando essa figura, temos um triângulo. Fechando com 4 segmentos, um quadrilátero e assim sucessivamente. Agora, dependendo da posição que temos entre essas retas aqui, elas vão ter um nome diferente. Por exemplo, nós temos as retas paralelas. As retas paralelas são aquelas que seguem lado a lado e nunca se encostam. Elas nunca se encontram. Então, nós temos 2 retas aqui que possuem a mesma inclinação. A gente vai ver isso em geometria analítica. Então, retas que têm a mesma inclinação significa que elas são paralelas. Anote isso daí, viu? Você pode anotar o que eu estou falando para vocês. Então, retas com mesma inclinação são paralelas. E a gente representa as paralelas assim. Uma reta, reta R, paralelas com 2 barrinhas inclinadas, oblíquas. Quando você vê essa palavra oblíqua, tanto na física quanto na matemática, significa inclinada. Oblíqua, aí vem esse S. Então, temos aqui R, 2 barrinhas S. E a gente pode trabalhar com conjunto aqui sem problema algum. Afinal, RS não equivale a conjunto de infinitos pontos? E eu te pergunto, há pontos em comuns aqui? Não, não há pontos em comuns. E se não há pontos em comum, significa o quê? Significa que a interseção entre esses 2 conjuntos é vazia. Isso a gente pode anotar, que R interseção S é igual a vazio. Ou seja, não há interseção entre esses 2 conjuntos. Beleza? Tranquilo isso? Então, isso é o que podemos ter em relação a esses camaradinhas. Agora, retas concorrentes são aquelas retas que possuem inclinações diferentes. E tendo essas inclinações diferentes, necessariamente elas vão se tocar. E se tocarão em um único ponto, que eu vou chamar de ponto P. Ou seja, a interseção entre as retas R e S equivale a um conjunto unitário que só possui o ponto P. Olha que beleza.
equivale a um conjunto unitário que só possui o ponto P. Pronto, fechou. Beleza, amigão? Tranquilo isso. E temos aqui o que seriam essas retas concorrentes. E para fechar, nós temos um tipo importante de retas concorrentes que aparece bastante para a gente, que são as retas perpendiculares. Então elas são retas concorrentes. Então nós teremos um ponto de encontro, que eu vou chamar de O. Só que não são quaisquer retas concorrentes. São retas concorrentes em que a inclinação entre elas forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu vou ter uma abertura de 90 graus aqui aparecendo para a gente. Então, por exemplo, olha as quinas do quadro bem aqui. Essas quinas do quadro, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, se a gente prolongasse isso daqui, nós teríamos duas retas que são o quê? Perpendiculares. Da mesma forma nessa quina, da mesma forma nessa quina e assim sucessivamente. Então, viu retas que ao se cruzarem, elas formam este ângulo de 90 graus, que a gente costuma representar por esse quadradinho aqui, a gente vai ter retas que chamamos de perpendiculares. E olha a simbologia, nós temos S, T deitado, R. Quando você vê esse T deitado, ele significa E perpendicular a. Quando você vê duas barrinhas, significa E paralelo a. Então, R é paralelo a S, S é perpendicular a R. Tranquilo? Beleza essa ideia? Fechou isso? Então, temos aqui as representatividades. Ponto representado por letra maiúscula, reta, letra minúscula, uma reta sempre determinada por dois pontos determinam uma única reta, e um plano é representado por letras gregas, as nossas chapas. A gente tem aqui as partes da reta. A semirreta ela possui uma origem, porém ela não tem fim. No caso do segmento de reta, ela vai possuir pontos que vão delimitar esse camarada, que eu chamo de extremidades. Ou seja, é o conjunto de pontos que estão entre A e B, incluindo também esses dois pontos que chamamos A e B, que são as nossas extremidades. Posição relativa entre retas, elas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Paralelas nunca se tocam, por isso a interseção é vazia. Concorrentes, elas se tocam em um único ponto, por isso a interseção entre elas é um único ponto, o ponto P. E as perpendiculares são concorrentes que possuem um ângulo de 90 graus. Beleza, amigão? Mas, Pedrinho, pode acontecer da interseção entre duas retas possuir mais de um ponto, por exemplo, 2 pontos? Vamos lá. Se a interseção entre duas retas possui 2 pontos, então significa uma coisa, que esses 2 pontos A e B determinam a reta R e determinam essa segunda reta que está interseção, que está fazendo essa interseção. Então, pera aí, se ela determina a reta R e a reta S, mas eu não falei aqui inicialmente que 2 pontos determinam uma única reta? Por causa disso, isso é impossível. Retas concorrentes só vão possuir um ponto em comum, nunca mais de um ponto. Isso é o que chamamos de axioma dentro da matemática, beleza? Uma verdade absoluta que faz total sentido para a gente e não há necessidade de demonstrar. A matemática ela foi baseada a partir desses conceitos primitivos e a partir desses axiomas, ou seja, são camaradas que a gente não precisa demonstrar, porém intuitivamente a gente pode tomar isso como verdade. Por exemplo, se eu tenho 2 pontos A e B, existe um ponto entre A e B. Isso é um axioma. Não pode existir entre 2 pontos um pontinho aqui entre eles? Pode. Independente da distância entre eles, sempre a gente pode ter. Quando o A é diferente de B. Óbvio isso. Tranquilo, amigão? A gente tem axioma de medidas de segmentos. Aí a gente consegue medir um segmento. Óbvio. Existe axioma de medida de ângulos. Com certeza nós conseguimos medir os nossos ângulos e assim sucessivamente. Beleza, amigão? Aí óbvio que vamos demonstrando toda e qualquer propriedade que seja importante aqui pra gente. Beleza, amigão? Então, forte abraço. Ainda não acabamos de geometria plana. Amigão, temos coisa demais pra gente conversar. Aquele abraço e continue assistindo as aulas.